Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Palpiteiro. Vamos para mais um áudio aqui, pessoal. Seguinte, galera, aí na barra de descrição tem um vídeo do canal Acorda Brasil. Esse canal, para quem não sabe, é do Luiz Nobre, o pai do Easy Nobre, tá? Esse cara, ele mora no Canadá, tá? Então, assistam o vídeo aí do canal, se vocês quiserem, antes de ver o meu vídeo. Mas se não quiserem, eu vou contextualizar basicamente para vocês. Ele fez o vídeo aí criticando um deputado aqui do Brasil que estava reclamando do corte de verbas sociais na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Então ele criticou esse deputado, né? E ele disse que nós brasileiros temos que parar com esse negócio, né? Os brasileiros têm que parar com esse negócio de querer verba social, de querer assistência social, de querer bolsas sociais, etc, etc, etc. Né? Bom, a primeira coisa que eu pergunto a esse cidadão, tá, é a seguinte: ele gosta de falar muito bem do Canadá, do país onde ele mora, e com razão, porque é um puta de um país mesmo, um puta no sentido de bom, né? Então ele tem razão em elogiar o Canadá. Eu queria perguntar para ele quantas bolsas sociais, quantos programas de assistência social existem aí no Canadá. É isso que eu gostaria, a primeira coisa que eu gostaria que esse cara falasse é isso. O cara mora num dos países que mais tem estado de bem-estar social provido pelo governo, provido pelo poder público. Num dos países que mais tem bolsas, tem mais bolsas de auxílios do que aqui no Brasil. E o cara vem dizer, vem no canalzinho dele, publicamente dizer que o brasileiro tem que parar de pedir isso aqui pro Brasil, que isso é uma das causas do Brasil ser um país ruim. De certo, antes, quando não havia programas sociais, assistência social, era uma beleza, né, o Acorda Brasil, né, o Luiz Nobre. De certo, antes era uma beleza. Eu não sei há quanto tempo que você mora aí no Canadá, cara, mas eu acho que você perdeu a noção da realidade da história do Brasil, cara. Eu acho que você perdeu um pouco a noção da realidade. Né? Aí o cara vem me dizer isso, rapaz. Vem me dizer que o brasileiro tem que parar. E o pior, cara, eu não gosto de ficar falando da vida das pessoas aqui, vida pessoal das pessoas, porque eu acho que não é o objetivo do meu canal, nem quero ter esse objetivo. Meu canal não é pra fazer fofoca, tá? Meu canal não é do canal de fofoca. Vocês querem ver fofoca, vão assistir o Nelson Rubens, tá? Só que eu acho que pra esse caso aqui é válido. Esse cara, o Luiz Nobre, ele tem uma filha que tem um problema. Até onde eu saiba, ela tem um problema muito sério de saúde, e por conta desse problema, ela recebeu, ou ainda recebe, não sei ao certo, mas acho que recebeu, bolsa de auxílio do governo canadense. Bolsa de auxílio do governo canadense, assistência social pura. Aí o cara me vem a público criticar a assistência social, os programas sociais, para um país que tem pessoas que estão morrendo de fome, que tem pessoas que não têm uma moradia digna, que não tem saneamento básico, com criança que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que brinca no meio da merda, do esgoto. Porra, esse cara aí tá de sacanagem, né, meu? Um cara desse tá de brincadeira com a nossa cara, bicho. Te enxerga, cara. Te enxerga, te olha no espelho aí. Depois ele fala da carga tributária brasileira, né? Porque a carga tributária brasileira é muito alta, porque atrapalha o desenvolvimento do país e blá blá blá. Se vocês quiserem, pesquisem aí na internet, no oráculo dos tolos aí, o Google, podem pesquisar aí nessa porra aí. Vocês vão ver que a carga tributária do Canadá é quase igual ao do Brasil. Perde por pouco. Ou seja, o Canadá não é um exemplo de país com baixa carga tributária. O Canadá é uma típica social-democracia. Uma típica social-democracia.
cobra bastante imposto para reverter em benefícios sociais para a população, para diminuir a desigualdade, para distribuir renda. É uma típica social-democracia. É só vocês pesquisarem aí. Então tem quase a mesma carga tributária que o Brasil. A diferença entre o Canadá e o Brasil é que no Canadá o sistema de tributação é progressivo. Quem tem mais paga mais, diferente daqui do Brasil, que é onde quem tem menos paga mais. Que é uma coisa totalmente ilógica e injusta e sem vergonha. E sem vergonha. Porque o Brasil o pessoal fala do paraíso fiscal, quando se fala em paraíso fiscal, o pessoal lembra lá das Ilhas do Caribe, Bahamas, Ilhas Bermudas, Panamá, não sei o quê. O Brasil é um paraíso fiscal para rico. O Brasil é um paraíso fiscal para rico. Vocês não precisam olhar para o Caribe, não, para saber onde tem paraíso fiscal. Lá no Canadá, quem tem mais paga mais. Por isso que talvez ele seja de classe média lá, por isso que ele sente menos o peso dos impostos do que um cara de classe média aqui no Brasil. E aí ele sai falando que lá não cobra imposto. Mas não é que não cobra imposto, é porque ele sente menos o peso dos impostos. Porque lá quem tem mais paga mais, quem tem menos. À medida que vai diminuindo a renda das pessoas, as pessoas vão pagando menos, vão sentindo menos o peso dos impostos. Que é o que a esquerda defende fazer aqui no Brasil, uma reforma tributária para um sistema progressivo. Só que é claro, quando a esquerda propõe isso aqui no Brasil, é um absurdo, vira uma celeuma. Meu Deus, é coisa de comunista, é coisa de totalitário. Esse mesmo cara tem esse tipo de opinião no canal dele. Esse mesmo cara aí tem esse tipo de opinião. No entanto, mora num país que tem um puta de um sistema de assistência social para as pessoas, né? E que tem menos miséria do que aqui no Brasil, bem menos, nem se compara. Engraçado isso, né? Engraçado. Depois ele dá um exemplo do poder de compra do canadense em relação ao combustível. Ele usa o combustível lá, o preço da gasolina, para mostrar, olha como o canadense com seu salário mínimo consegue comprar mais gasolina no mês do que o brasileiro, né? Isso é uma verdade. Que ótimo para vocês aí que moram no Canadá, que vocês têm maior poder de compra aqui que nós no Brasil. Eu também almejo que o brasileiro tenha esse poder de compra, ou até melhor. Eu almejo isso. Só que é o seguinte, você, cara, passou anos aí nesse teu canalzinho aí, criticando o governo PT, sendo que no governo do PT, no governo do Lula, por exemplo, foi um dos governos em que o poder de compra do brasileiro mais cresceu nos últimos anos. Isso você não fala, né? Isso aí você não fala. Eu não estou dizendo aqui que foi perfeito, não. Poderia ter sido muito melhor. Poderia ter sido muito melhor no governo do Lula e do PT, de um modo geral. Poderia ter sido muito melhor. Mas foi, nos últimos anos, os governos onde mais cresceu o poder de compra da população brasileira. Isso aí tem dados que comprovam isso. Contra fatos não há argumentos. E você mete o pau no governo do PT. Você não tem capacidade de elogiar uma vírgula que seja do governo PT. Não tem essa capacidade. Depois vem e fala que os sindicatos atrapalham a geração de empregos no Brasil. Engraçado, né? Mas no governo PT nós tivemos, por um bom período, um baixíssimo índice de desemprego com um monte de sindicatos. Que ele fala lá que aqui no Brasil é um absurdo, o país que mais tem sindicatos, 17 mil sindicatos e não sei o que lá. Né? Engraçado, com esses 17 mil sindicatos nós tivemos baixíssimos índices de desemprego, o que comprova que não é a existência de sindicatos que atrapalham isso. Não é a existência de sindicatos. Inclusive eu gostaria que você, ele diz, né, que aqui no Canadá tem poucos sindicatos, não sei o quê, só que eu gostaria que você colocasse aí para nós qual que é a quantidade dos trabalhadores canadenses que são sindicalizados, porque aqui no Brasil, apesar de ter quase esses 17 mil sindicatos aí que você diz, aqui no Brasil não chega a 20%, não me lembro o número ao certo, mas não chega a 20% a quantidade de trabalhadores sindicalizados. Não chega a 20%. E aí no Canadá provavelmente é bem maior, porque tem uma tradição de sindicalismo muito maior do que aqui. Provavelmente um número maior. Então eu gostaria de saber que você botasse aí para nós qual que é o número de trabalhadores sindicalizados aí no Canadá. Gostaria que você trouxesse à baila da discussão essa questão.
Por que não traz? Enfim, façam o julgamento de vocês, né? Um cara que mora num país com uma rede de assistência social enorme para promover bem-estar social, tá? Provido pelo poder público, pelo Estado, né? Critica um cara que usufruiu, né? A filha dele usufruiu diretamente disso, com razão, com direito. Eu não estou aqui dizendo que ela não deveria ter usado. Se é um direito dela, ótimo, que faça uso desse direito. Que faça uso desse direito. Tem que usar mesmo. Mas então não venha meter o pau, falar mal de programas de assistência social que nem se compara aos aí do Canadá em termos de qualidade e de quantidade que nós temos aqui no Brasil. Que é numa situação muito mais emergencial, com pessoas aqui que não têm dignidade para viver. Enquanto aí no Canadá não existe isso. Aí no Canadá não existe a miséria que existe aqui. Então eu acho muito engraçado isso. Esse aí é o típico individualismo da direita brasileira. A direita brasileira é individualista e a gente vê nesse tipo de atitude. Ah, se o direito me favorece, ótimo. Ah, se o direito não me favorece, péssimo. É uma merda. Se favorece só o outro, é uma merda, não vale. Agora, se me favorece, vale. É o típico individualismo dessa desgraça, dessa direita, esse pensamento de direita que tem no Brasil. É isso aí, ó. Tirem as suas próprias conclusões. Aquele abraço para vocês e até a próxima.